O Nossa Cultura está no Museu Nacional Grão Vasco. Estamos a admirar aquela que é considerada a obra-prima de Vasco Fernandes. São Pedro, um quadro de grandes proporções, eu diria que à volta de uns 3 metros por 2, aproximadamente, em que sobressai a figura de São Pedro, sentado num trono. Tenho comigo Odete Paiva, diretora do Museu Nacional Grão Vasco. Odete, perguntava-lhe, estamos a olhar para uma obra que já reflete um Grão Vasco mais amadurecido. É um gosto tê-lo cá, novamente, e diria que é uma segunda fase de produção, na verdade. O Vasco Fernandes, numa primeira fase, está muito dentro do modelo Flamengo, quer da estrutura compositiva, quer da própria narrativa, e agora, nesta segunda fase, influenciado pelo grande bispo que vamos ter em Viseu, que vem por volta de 1528, 1530, que é Dom Miguel da Silva, um homem que vem de Roma, que traz para Viseu uma corte à romana e, portanto, traz livros, músicos, arquitetos e muita informação que permite que o próprio pintor também tenha acesso a outro tipo de registros e a outro tipo de iconografias, e isso vai, na verdade, influenciar a produção do Vasco Fernandes. Influencia também, naturalmente, o facto de ter um mecenas, que é um homem que vem do centro do Renascimento europeu e, portanto, com um gosto também refinado e que transfere esse gosto e transmite a sua vontade ao pintor local. Portanto, o São Pedro é uma obra que começa a ser pintada cerca de 1530 e é parte de uma grande encomenda de Dom Miguel da Silva para os altares laterais da catedral. Na verdade, são 5 obras que são encomendadas, todas com grandes dimensões, que correspondem aos 4 altares do transepto e a um altar do claustro. Olhando para este quadro, a figura de São Pedro é a figura central, centrada no trono, e por trás, através de 2 arcadas, vemos mais 2 representações e que estamos a olhar exatamente para uma delas. Eu consigo perceber à direita que será Cristo a carregar a cruz. Sim, na verdade é um Quo Vadis e do lado esquerdo temos o chamamento dos apóstolos e, portanto, 2 cenas ligadas também a esta mesma importância do São Pedro na Igreja, mas esta obra é esta centralidade que o trono assume na obra e a figura do próprio São Pedro, que é uma figura poderosíssima, mas ao mesmo tempo com um bom gosto enorme no sentido da representação do pluvial, as joias, todo o detalhe, o livro. Há um conjunto de elementos que nos transmitem esse renascimento, o centro do trono, aquela concha no símbolo. Muito centrada também, e depois... E os braços, Odete? Os braços do trono têm 2 imagens, parece uma criança, será um anjo, depois um dragão, um pássaro. O que é que estamos a ver? Muito ligadas a figuras mitológicas, na verdade, mas essa lateralmente, a figura do São Pedro aparece também a abençoar-nos e a mão, se repararmos, tem muito a mesma tonalidade que se aplica ao resto do trono. Portanto, é uma mão que vai para além daquilo que é o rosto, por exemplo, que tem uma marcação muito naturalista e provavelmente é o retrato de alguém pelo detalhe, pelo olhar amplo com que... Sim, o olhar parece que nos está a fixar, é quase como se estivéssemos presentes, não é? E nós próprios estivéssemos a ser abençoados. Tal qual. Portanto, nós em qualquer lugar da sala, este olhar amplo pela sala como que nos segue e é também uma destas marcas da extraordinária obra que temos aqui. De referir que este quadro está sozinho aqui numa das salas do Museu Nacional Grão Vasco, digamos que para poder ser admirado sem outras distrações. Por baixo da imagem principal existem mais 3 pequenas imagens, mais 3 pequenas pinturas. Odete, estamos a ver o que é nestes 3 pequenos quadros, digamos assim, que estão por baixo do São Pedro.
São a referência aos apóstolos e aquilo que temos representado por baixo são, portanto, São João Evangelista e Santo André, São Bartolomeu e São Judas Tadeu, São Paulo e São Tiago. Portanto, numa remontagem feita já depois, nesta fase em que o museu foi reorganizado em 2004. Portanto, este alinhamento que temos aqui é uma proposta também, uma nova proposta em relação a algumas que foram feitas e que tiveram expostas durante grande parte do século XX. E, portanto, cada uma destas representações é também um pequeno quadro, mas de uma qualidade enorme, cujos fundos nos remetem para os fundos do retábulo, mas também desta obra do São Pedro, estas perspectivas aéreas, atmosféricas, em que os fundos se vão esbatendo e estas figuras de primeiro plano com um grande rigor anatómico, com uma postura de muita interação entre elas, mas ao mesmo tempo com os seus atributos que nos permitem distingui-las umas das outras com grande certeza, na verdade. Portanto, são também obras que complementam de alguma forma a imagem principal deste São Pedro como a figura tutelar da Igreja. É de facto um quadro magnífico e que marca pela sua imponência aqui no meio desta sala do Museu Nacional Grão Vasco que a nossa cultura veio visitar hoje.